E aí? Chegou o dia, depois de quase 6 meses de temporada 2023 do R-Final, hoje é dia da gente falar sobre automobilismo virtual. Não é qualquer campeonato de automobilismo virtual que a gente tem que falar hoje, a gente tem que falar sobre o Oval Classic, esse torneio maravilhoso que a Virtual Challenge estava promovendo, que trouxe à vida de novo o carro da Lotus, que o Mario Andretti foi campeão lá da Fórmula 1 em 78. Eles pegaram esse carro para andar só em ovais. E parando para analisar aqui, foi uma ideia arriscada que deu certo. Não tô falando só da ideia de colocar Fórmula 1 no oval, assim, no âmbito virtual. Isso muita gente já fez, mas assim, de colocar o Lotus no oval. Falo isso porque é um carro que gera muita pressão aerodinâmica, portanto a turbulência num jogo de vácuo é bem grande. Se fizesse esse campeonato com a Mercedes 2022 ou com o Lotus 49, que correu a Fórmula 1 na década de 60, com o Jim Clark, eu acho que seria até uma disputa mais frenética do que a gente está vendo com o carro do que eles estão usando agora. Mas eu falo que é um campeonato que tem dado certo porque a gente tem visto chegadas muito boas. Esse modelo já testaram, já correram 2 vezes, né? Uma válida para esse campeonato do Oval Classic e uma que foi a Indy 500 Classic. E nas duas a gente teve chegadas muito legais. Teve na Indy 500 o Rafael Mata ganhando no final e o Rodrigo Munhoz pulando de quarto para segundo na última volta e quase ganhando a corrida. E a gente teve lá na etapa de Pocono uma chegada por 8 milésimos de segundo, com o Silvio Santos perdendo para o Paulo Vinícius por apenas 8 milésimos de segundo. Então, em outros palcos, não dá para reclamar com o nível de pilotagem do pessoal. Soube se adaptar com o carro e tem feito um grande show por aí com a gente, com essa máquina que eles têm na mão. O que nesse pensamento meu, eu acho um erro criticar o Vitor Del Porto pelo que ele ainda não fez a temporada. O pessoal que conhece o automobilismo virtual de perto sabe que o Vitor é um grande piloto de Indy, já venceu inclusive Indy 500 virtuais algumas vezes, e por isso é um nome conhecido que inclusive já apareceu em um dos jornais da Band, mas ainda não conseguiu vencer. E eu acho errado criticar ele, porque eu não vou dizer que ele não tem talento com esse carro, mas só que não teve a oportunidade de vencer com esse carro, porque por causa da turbulência que esse modelo exige, o piloto que anda atrás dos líderes acaba ficando um pouco acuado, procurando ali o momento certo para fazer uma ultrapassagem, mas só que esse momento não veio na etapa de Pocono, ele ficou em terceiro procurando uma brecha para ultrapassagem, mas a linha de fora ali era muito difícil. Tinha disputa do Sanches com o PV, o PV por dentro, o Sanches por fora, e tinha um espacinho muito pequeno pro Del Porto tentar alguma coisa ali na linha de fora. Tentou ali até chegar um pouco mais perto, mas o próprio traçado de Pocono também não tinha uma linha de fora tão grande para tentar alguma coisa ali na linha de fora que ele tinha. Então acabou chegando a terceira posição mesmo, mas eu não duvido que essa posição possa vir para ele. Essa primeira posição que eu digo, e para apimentar esse campeonato ainda mais, porque a gente teve aí 2 vencedores diferentes em 2 vezes que usaram esse carro. O Mata venceu uma vez e o PV venceu a segunda. Eu não duvido que venham mais vencedores diferentes aí. O Silvio Sanches perdeu nessa etapa de Pocono e andou bem em Indianápolis, pode ser um piloto que possa vencer mais um, pode vencer a primeira da temporada, o próprio Del Porto e mais alguns nomes aí. E falando um pouco dessa parte mecânica, vamos estender aqui a discussão. Eu falei que o carro não era o ideal, mas me surpreendeu, mas eu tenho um outro cara aqui que eu preciso saber a opinião dele. Afinal, ele dá uma opinião aqui em todo podcast, mas autos virtual é a praia dele total, porque ele aconselha vários pilotos. Inclusive o Mata, que ganhou a Indianápolis, ele aconselhou já num campeonato de Stock Car virtual. Eu tô falando, claro, do nosso engenheiro, Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Olha, Natan, vou ser bem honesto com você. Eu me senti muito surpreso quando eu vi esse carro sendo colocado para fazer em ovais e fazendo corridas tão legais. Eu não esperava que fosse ser mal, mas eu não esperava que fosse ser tão bom, tá? Dado que é um carro que foi feito para andar de misto, ele é o carro de Fórmula 1 que correu a temporada de 78, cujo campeão foi o Mario Andretti e
foi o carro que trouxe, de fato, de uma maneira eficiente, o efeito solo. Então, você não esperava muito dele, por exemplo, em ovais. E no que nós estamos vendo, até na Virtual Challenge, foi algo incrível. Eu acabei sendo convidado para fazer essa categoria lá, mas eu acabei não podendo fazer por outros compromissos. Mas devo dizer que fiquei muito feliz com o pouco que vi. Peguei um pouco do onboard do PV e fiquei acompanhando e fiquei impressionado como esses carros andam bem, como esses carros andam juntos e não tem muita turbulência, ou seja, você consegue andar um atrás do outro loucamente. Então todas essas corridas tendem a ser muito emocionantes. Eu fiquei muito feliz de ver esse resultado do Lotus 79 se mostrando tão bom no oval, pensando que esse carro está vindo como um paliativo para substituir a Indy nos ovais. Então, nossa, fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado, com a resposta do carro e com esse campeonato que a Virtual Challenge teve uma ideia e realmente foi muito bem pensado. Respondendo a tua pergunta, Nathan, não acho que o Lotus 49 teria sido melhor, não, porque ele é um carro com outra pegada, ele é um carro bem difícil de pilotar. E uma coisa que eu aprendi na automobilismo virtual é que quando você tem carros difíceis, o pessoal costuma fugir. Você começa às vezes com grids bons e vai terminar o campeonato com grids muito fracos. Então, eu acho que um carro mais popular, que o pessoal consiga dirigir melhor e ter emoção, é a melhor receita para você fazer um sucesso no automobilismo virtual. O GT3 é um ótimo exemplo disso e estamos vendo aqui com o Lotus 79 também. Então, acho que essa escolha da Virtual Challenge, Nathan e amigos, foi incrível e eu fiquei muito feliz e surpresa de ver o bom desempenho desse carro nos ovais, tá bom? É isso aí, Nathan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Arcuri dando a opinião dele, falando de mais uma acertada que a Virtual Challenge deu. E fica aqui um desafio. Se um dia o iRacing lançar um outro carro clássico de Fórmula 1, das antigas, vamos dizer assim, um Lotus 72 do Emerson Fittipaldi, ou um Alfa Romeo que foi campeão lá em 1950 com o Giuseppe Farina, eles têm que fazer um campeonato também disso. Já fizeram aqui o carro inovador do efeito solo, agora o campeonato com um carro inovador com efeito solo, agora tem que fazer um carro com aerodinâmica zero, assim, com um dos carros mais primitivos do automobilismo mundial, falando em termos de tecnologia. Já pensou lançarem um mod aí com o carro que ganhou a primeira Indy 500 lá em 1911? Quero ver como é que seria. Só para dar uma comparação aí, né? O primeiro carro que ganhou com a Indy 500 lá em 1911, com o Ray Harun, fez as 500 milhas em 6 horas. Eu quero ver como é que seria a corrida virtual. Será que a gente teria uma corrida de, 20 voltas? E será que seria emocionante, assim, com jogo de vácuo, com um piloto virtual sobressaindo sobre o outro, assim, sabendo acertar melhor o carro naquele tipo setup aberto, que o próprio piloto entra no simulador para fazer os ajustes do carro a semana inteira? Como é que seria? Fica aí o desafio. Se um dia, gente, fizerem um campeonato, disponibilizarem esse carro, por favor, façam um campeonato. E eu tô aqui divagando há mais de 5 minutos sobre Virtual Challenge, sobre o campeonato novo e tal, e eu não introduzi aquele cara que todo mundo conhece, que é o patrão. Dizem que que o Lewis Hamilton é o patrão da Fórmula 1. Esse cara, junto com o Rodrigo Munhoz, é também o patrão da Virtual Challenge. E tava um pouco consumido do automobilismo. Agora ele tá famoso assim do nível top. Porque tá mexendo com o automobilismo real. Já foi pra Goiânia fazer cobertura da Porsche Cup. E também agora faz o compacto dos melhores momentos da Fórmula Indy no canal oficial da categoria, que a categoria tem no Brasil. Então no meio dessa fama toda que ele tá tendo, vamos puxar um pouco pras origens dele. Vamos fazer ele voltar pras origens aqui e comentar um pouco desse campeonato que surgiu recentemente. Chega mais aí, Daniel Balsa. Fala, Nathan, fala pessoal do R Final, Daniel Balsa aqui novamente, depois de um bom tempo, mas estamos de volta aqui no R Final. Para mim é um prazer enorme poder falar do Classic Oval, esse campeonato aí com o carro da Lotus 79, né, um carro de Fórmula 1 andando em circuito oval, algo bem diferente, né, algo que Fórmula 1 em circuito oval, óbvio, teve lá atrás, quando a Fórmula 1 corria em Indianápolis, o regulamento da Indy e da Fórmula 1 era bem parecido, assim, né, então os carros eram bem parecidos também. Mas a gente está falando isso aí de, sendo bem otimista, anos 60, né?
Pro pessoal mais jovem, enfim, vai só ficar no imaginário como que seria um carro de Fórmula 1 em circuito oval, e tem essa oportunidade aí com o automobilismo virtual, né? Um carro lendário andando em circuito oval, né? Como eu tô vendo a competitividade, né, do campeonato, a competitividade ela tá bem alta, né? E isso a gente pode falar porque, assim, é um campeonato, né, que como o setup é fixo e ele não faz parte das séries oficiais do iRacing, então, por exemplo, como a primeira corrida, tinham poucas opções para treinar. Então, todo mundo vai chegar numa condição muito similar, né? De treino, de preparação, óbvio, dá para você fazer algum ajuste e você treinar sozinho. Só que o grande barato de corrida em oval é saber lidar com o tráfego, é saber lidar com o vácuo, é saber lidar com a turbulência. Então, cada um aí vai ter mesmo com a galera, com os outros pilotos, fazer esse treino, esse ajuste, tem 2 horas antes da corrida. Então, todo mundo aí vai acabar andando similar, né? Andando parecido. Se eu acho que eles estão sabendo lidar com o vácuo, sem dúvida, né? Ali tem muito piloto experiente, né? Que vem da base aí de correr Fórmula Indy, né? Campeonatos de Fórmula Indy em ovais. Tem muito, óbvio, tem piloto aí que está estreando em corridas em circuitos ovais, mas que já tem uma experiência no simulador. Então, esses aí também é bem tranquilo chegar e falar com eles assim, faz isso, isso e isso, sabe? Aprende muito rápido, a curva de aprendizado é muito alta. Então eu diria que sim, que os pilotos estão lidando muito bem agora. Qual piloto tem mais se destacado? Óbvio, o Paulo Vinícius ganhou a primeira, mas o Silvio Sanches andou muito bem, o Vitor Del Porto fez segundo. O Santos Freire com esse carro tem andado muito bem. Tem muita gente boa, tem o John Silva que é bom, mas acabou batendo, o Ricardo Rui, o Xixoff, tem os novatos, o Leandro Pinheiro, o Júnior Fagundes. Cara, tem muita gente, é difícil eu citar um só. Tem muita gente, eu acho que se você quer experimentar, é quarta-feira, 9 da noite, no canal do YouTube da Virtual Challenge, então acompanha lá. É quinzenalmente, então a gente vai ter corrida agora dia 5 de julho e depois vocês vão somando. A cada 15 dias, de quarta-feira, tem corrida lá. Beleza? Valeu, Natan, e toca aí o R final, hein? Aê, valeu Daniel Balsa, estamos tocando aqui o R final e fico na torcida para que você toque as corridas virtuais também, né? Porque, gente, o Balsa falou tanto das promessas virtuais aí, dos pilotos que estão aparecendo, que ele esqueceu de falar dele mesmo, um cara que já tem experiência em carros da Indy atuais, ainda não deu as caras nesse campeonato novo, e olha que, vou falar assim, não pode usar como desculpa que só piloto da Indy virtual que participa, só piloto bom da Indy virtual que participa. A gente tem uma migração grande de gente da NASCAR virtual que tá correndo esses campeonatos também. Vamos lembrar do próprio Rafael Mata, corre o anual de NASCAR há muito tempo. O Romar Arnes, que foi terceiro colocado na Indy 500 no ano passado, é um piloto muito conhecido pela NASCAR, por correr o anual de NASCAR também, inclusive já disputou final. Uma delas eu até acompanhei, foi de 2020, que ele perdeu pro Marcos Bica, mas ele conseguiu chegar na final. Então, assim, versatilidade que esses caras têm, e tá faltando você, rapaz, pra estar nesse campeonato aí, pra experimentar esse carro. E se o Rodrigo Munhoz já disputou, já conseguiu ali até um bom resultado, chegando na segunda posição, quem sabe não tá na hora dele entrar e correr junto, né? Os dois correndo juntos. Quero ver quem daria melhor, se vai ter jogo, se teria jogo de equipe, se não teria, se os dois dariam um show pra cima de todo mundo e mostrar assim, vocês estão correndo, mas o campeonato é a gente que organizou, tá? Então, como diz em inglês, move over, sai daí. Então fica aí a expectativa pro nosso amigo entrar. Deve estar ouvindo a gente aí, então vai saber. Que a gente quer muito ver esse crossover aí, diretores contra gente normal. Gente normal entre aspas, porque muita gente vai campeão. Então, diretores contra os feras. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma correção. Ele falou que o Del Porto tinha chegado em segundo nessa primeira corrida. Na verdade, quem chegou em segundo foi o Silvio Sanches. O Del Porto foi terceiro mesmo. Essa é a primeira informação que a gente falou aqui, porque os resultados finais foram esses. E
aproveitando que ele apareceu aqui, vamos explicar um pouco a diferença do setup fixo pro setup aberto, que que todo mundo vai estar se perguntando aí, se acabar o programa e a gente não explicava e muita gente tentar pesquisar. O setup fixo é quando a própria organização faz um acerto padrão do carro para todo mundo, então cada um tem que se adaptar a esse acerto. O setup aberto não é assim não, o setup aberto é personalizado, a pessoa entra no simulador e vai mexendo nas peças que ela quer mexer, e é assim achando o seu ponto ideal para sobressair sobre os outros competidores, né? Pode dar certo, pode dar errado, isso é a própria pessoa que descobre depois que faz o acerto. Do jeito que eu mais gosto, se for perguntar, Renata, o que você prefere, um campeonato com setup aberto ou fixo? Eu prefiro um aberto, por mais que o fixo seja interessante, com todo mundo, com os pilotos tendo que se acostumar ao jeito padrão, eu acho o aberto mais competitivo. Eu acho que depois que eles se acostumarem com esse carro até vão querer usar, porque cada um com a sua forma de interpretação sobre os acertos pode abusar mais da mecânica e transformar ainda mais o campeonato com seus resultados. Vai que a pessoa faz um acerto muito bom que dá certo para várias provas. Isso é o que eu gostaria de ver. Esse carro, pessoalmente falando, é sensacional. O Lotus 79, assim, apesar de eu não gostar dele, de eu não achar ele ser a melhor opção para a disputa de oval, o meu preferido ia ser o Lotus 49, por causa da menor pressão aerodinâmica e tal. Acho que o Lotus 79 tem muitas coisas legais que encaixariam com essa ideia aerodinâmica, né? Você mexendo lá com acerto de asa e amortecedor, o efeito solo rende bastante na reta de Indianápolis. Quero colocar assim, especificamente naquela reta da curva 3. Vamos dizer assim que a pessoa coloca a aerodinâmica no máximo. O efeito solo pode render bastante e dar um vácuo melhor, vou dizer assim. É uma variável que eu gostaria de ver. Tem que ver também a questão do ar lateral. Eu acho que por gerar muita turbulência no vácuo, na saída do vácuo, né, o ar lateral pode ser um fator. Então é uma variável que pode afetar bastante se abrirem, se colocar no setup aberto, como também nesse setup fixo. Vamos colocar no circuito tipo Texas. O Texas tem uma reta com 2 puxadas para a esquerda, uma coisa que no Indianápolis não tem. Indianápolis é uma reta. No Texas, eu acho que eles que é um circuito de pé embaixo, esses pilotos vão ter que dar um toquinho no freio, uma tirada do pé do acelerador para não serem pegos por esse ar lateral aí. Principalmente na disputa de three wide, 3 carros lado a lado, o cuidado vai ter que ser gigante. Tô falando não só com manter o three wide, né, por causa da guerra de vácuo, ou deles conseguirem criar mas tô falando para eles não baterem, assim, porque a gente vai ter ali, vamos dizer, 3 carros lado a lado, vão ter que se segurar bem por causa do tamanho do carro, né? A gente tem um carro com a lateral muito grande e eles podem acabar se tocando ali. Mas isso são coisas que a gente vai ter que descobrir ao longo da Virtual Challenge, desse campeonato da Virtual Challenge. Eu não sei, não vou dar meu palpite aqui se vai acontecer ou não, porque eu quero ver como é que eles vão se comportar primeiro na primeira prova que eles vão fazer por lá. Numa pista diferente dessas, que não esteja uma reta, mais curva. Até lá a gente vai continuar acompanhando e torcendo por eles. E até semana que vem a gente vai continuar na expectativa de um outro R final. Vai ter aí muita coisa pra gente falar, então não percam. Não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, Natan com TH, e também de seguir o pessoal da Virtual Challenge também no Instagram, que é @Virtual Challenge, o Arcuri no Arcuri Consultoria e o pessoal do Portal High Speed, que sempre posta nosso podcast toda semana. Então é @Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Spotify e no Deezer, e High Speed TV no YouTube. Ali, além de ter o R Final, você vai ter acesso a lives, corridas ao vivo, até o High Speedcast, você também vai poder ter acesso. Lembrando que o High Speedcast é um podcast oficial do Portal High Speed, que recebe convidados aí, muitos pilotos, dando ali um olhar por trás dos bastidores e um olhar também de como é a vida dentro do cockpit. Não perde não, a apresentação é do Pedro Rodrigo, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Fica ligado lá. E por hoje aqui, até a próxima e um grande abraço. Na reta estou no vácuo, quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida mira rima, o pódio a intenção.